Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos refletindo sobre a importância dos relacionamentos e da vida em comunidade para a nossa saúde mental. A passagem de hoje é Colossenses 3, de 12 a 14. O perdão que liberta. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos nos aprofundar na palavra? Em 1956, 4 missionários perderam a vida no Equador. Eles estavam tentando evangelizar os membros da tribo Huaorani, mas foram brutalmente assassinados pelos indígenas. Dentre eles estava Jim Elliot, um jovem que havia se casado há apenas 3 anos com Elizabeth e era pai de Valerie, uma menina de apenas 10 meses. É difícil imaginar o quanto Elizabeth ficou devastada ao saber que o marido nunca mais voltaria para casa e Valerie nunca teria a oportunidade de conhecer e conviver com o pai. A dor da perda de um ente querido é avassaladora, principalmente nessas circunstâncias. Mas Elizabeth não se revoltou contra Deus, muito menos guardou mágoa ou rancor em seu coração pelos homens que mataram seu marido. Menos de 2 anos depois, ela mudou-se para a região em que seu esposo havia sido assassinado e foi viver próximo aos Huaorani. Com o tempo, ela ganhou a confiança da tribo, ensinou-lhes sobre o Evangelho e teve a oportunidade de conhecer e perdoar o homem que matou seu esposo. A história de Elizabeth é inspiradora e tem muito a nos ensinar. No decorrer da vida, nos vemos diante de situações em que somos feridos, magoados, entristecidos e decepcionados por outras pessoas, inclusive por aquelas próximas a nós, de nossa total confiança. Essas situações nos causam terríveis traumas e dores avassaladoras, mas a palavra de Deus nos ensina que, ao invés de guardarmos rancor e mágoas em nosso coração, devemos perdoar aqueles que nos feriram. O perdão é um ótimo remédio e é libertador para ambas as partes. Quando perdoamos, nos libertamos de sentimentos ruins em relação ao nosso ofensor, ao mesmo tempo em que aquele que nos ofendeu é liberto da culpa, vergonha e tristeza pelo erro que cometeu. Isso é algo tão importante que a Bíblia relaciona o perdão com bons sentimentos. É isso que Paulo nos ensina na passagem de hoje. Ele diz que devemos nos revestir de bondade, humildade, compaixão, mansidão e perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Além de libertador para o nosso coração, o perdão também é um alívio para a nossa mente. Quando perdoamos, tiramos o foco do problema, voltamos a atenção para a nossa vida e recebemos graça de Deus para seguir em frente. Porém, não perdoar é perpetuar o sofrimento e outros sentimentos que só nos prejudicam. Em meio a tantas demandas da vida, guardar sentimentos ruins no coração não nos ajuda em nada. Além de tudo isso, o perdão nos conecta com Jesus. Afinal, Ele nos perdoa todos os dias e nos mandou seguir o seu exemplo. Devemos praticar o perdão sempre, seja a quem for, independentemente da situação. Isso ajudará a manter nossa mente e nosso coração saudáveis e será um bálsamo para nossa alma. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontramos amanhã para falar sobre viver com propósito. Reflita e ore comigo. Durante essa semana, o nosso desafio é sobre diminuirmos as distrações e voltarmos nossa mente para Cristo mais vezes ao dia. Para isso, vamos trocar 5 minutos que gastamos nas redes sociais pela leitura de um salmo. Assim que você pegar o seu celular para abrir uma rede social, pare e abra a Bíblia no lugar. Leia o Salmo primeiro. Hoje, leia o Salmo 130, que nos ensina o quanto devemos ansiar pelo perdão do Senhor por nossas falhas e pecados.
Neste momento de quietude, reflita sobre o poder libertador do perdão. Ore ao Senhor pedindo um coração perdoador e para que você possa desfrutar da paz e alegria que preenchem nosso coração quando perdoamos aqueles que nos feriram. Além de perdoar, também é muito importante pedir perdão quando ferimos outras pessoas. Se há alguém que você magoou, ore pedindo ao Senhor para te ajudar a se reconciliar com essa pessoa, pedindo perdão e reconhecendo seus erros. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Te agradeço pela salvação obtida na cruz por Jesus Cristo, que me possibilitou ser reconciliada com o Senhor e ter uma morada eterna na glória ao seu lado. Que assim como recebi perdão incondicional de Jesus, eu possa também liberar perdão àqueles que me feriram. Não permita que meu coração se endureça, mas que eu possa seguir o exemplo de Cristo, perdoando sem medidas. Em nome de Jesus, amém. Olá! Seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Em Lucas 10, de 30 a 37, lemos o seguinte. Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A origem dos samaritanos remonta à época em que Israel, o reino do norte, foi destruída pela Síria. O povo que permaneceu na terra acabou se misturando com outros povos. Por isso, os judeus do reino de Judá se consideravam mais puros que os samaritanos, por terem conseguido não se misturar com outros povos, mesmo tendo sido levados para o cativeiro na Babilônia. Isso explica a rixa entre judeus e samaritanos, que na época de Jesus já durava alguns séculos. Então o Senhor, propositalmente, utiliza um samaritano como exemplo. Jesus quer nos ensinar que uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus não é alguém meramente religioso, que acha ser melhor que os outros. Antes, é humilde e exerce misericórdia para com as pessoas, como fez o samaritano. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que o Senhor Jesus nos estendeu sua misericórdia e nos alcançou onde estávamos, em pecado, medo e dor. Jesus é o nosso bom samaritano, aquele que nos enxergou, estendeu sua mão a nós e cuidou de nossas feridas. E como ele fez por nós, nos ensina a fazer pelas pessoas em nosso caminho, agindo com compaixão e amor. Existem muitas necessidades à nossa volta, e diante disso temos 2 opções: agir como o sacerdote e o levita, que se eximiram de ajudar o próximo, ou agir como o samaritano, que se compadeceu e ajudou. Que o Senhor alargue o nosso coração para sermos bênção na vida de mais pessoas.